Fala pessoal, aqui quem fala é o John do canal Web da Sabedoria, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Polkadot. Mas John, o que a gente vai abordar sobre Polkadot? Hoje vamos abordar como foi o primeiro trimestre de Polkadot, e a fonte informativa vai ser o relatório do Messari, que mostra como foi o primeiro trimestre de 2023. Vamos começar por um overview financeiro. 2023 foi estável para Polkadot esse início de ano, com seu valor de mercado circulante aumentando 51% no trimestre, de 5,1 bilhões para 7,7 bilhões de dólares. Esse aumento foi superior a 46% do mercado. A Polkadot está atualmente classificada entre o 10º e o 15º maior projeto de criptografia por capitalização de mercado. Em termos de receita, Polkadot gerou 120 mil dólares no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 28% no trimestre, de 94 mil. A receita da Polkadot é calculada com a soma de taxas de gás gasta na Relay Chain, em vez de vir de usuários finais interagindo com aplicativos. As taxas de gás da Relay Chain são acumuladas por meio de transferências de token, staking, eleições de validadores, votação de governança, participação dos slots de parachain. Aqui você consegue ver o supply circulante da Polkadot, que estava em 1,18 bilhões de tokens em 2022, no quarter 1, e agora no quarter 1 de 2023, está 1,30 bilhões de tokens. Ou seja, é uma força inflacionária não tão forte assim, pois o rendimento daqueles que colocam em stake seus DOTs real é cerca de 5%. Durante o primeiro trimestre, o Tesouro também teve 1,4 milhões de DOTs, 8,6 milhões de dólares em despesas, que foi usado para várias iniciativas, incluindo implementação de infraestrutura, eventos comunitários e provisão de liquidez. A Polkadot encerrou o trimestre com um saldo de tesouraria, como conseguimos ver aqui no gráfico, de 44 milhões de DOTs, ou seja, 280 milhões de dólares. E com a OpenGov, muito provavelmente vai ter um maior gasto do Tesouro. Tá, mas vamos falar sobre o overview da rede. As métricas das contas de Relay Chain diminuíram no trimestre, com contas ativas diárias caindo 16%, de 8.300 para 6.900. E novas contas diárias caindo 28%, de 2.400 para 1.700. No entanto, apesar das reduções, ambas as métricas relacionadas às contas são consistentes com as médias históricas. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico. Tá, John, e como foi a XCM? O XCM, desde seu lançamento em maio de 2022, tem aumentado constantemente, com aproximadamente 240 mil mensagens enviadas até o momento. A maioria dos casos do XCM está relacionada à transferência de ativos. No entanto, neste trimestre, houve um aumento perceptível de outros casos de uso, como operações e transporte de ativos. O número de canais de XCM também continuou a crescer, encerrando o primeiro trimestre de 2023 com 111 canais, contra 70 no quarto trimestre de 2022. Aqui a gente consegue ver. E aqui a gente consegue ver também a expansão das transferências de ativos. Vamos falar agora sobre parachains. Os leilões de slots de parachains na Polkadot registraram um declínio contínuo no total de DOTs durante o primeiro trimestre de 2023. Foram 6 leilões, 325 mil DOTs, ou seja, 2,1 milhões de dólares, que foram garantidos. Foi uma queda de 53% em relação ao último trimestre. O slot médio foi ganho por aproximadamente 55 mil DOTs, o que é bem menor do que a média histórica dos 20 milhões de DOTs durante os primeiros lotes de leilões. E também foi crescente o número de parachains que se autofinanciaram. A capacidade de se autofinanciar permite que os projetos lancem suas parachains mais rapidamente,
sem depender de fontes externas de financiamento. As parachains desse trimestre da Polkadot foram a Subsocial, Aleph Zero, Manta Network, Hash Network, Turn e BitTensor. Agora vamos falar sobre o total de valor bloqueado, ou TVL. Aqui conseguimos ver as 4 maiores parachains, os 4 maiores projetos que envolveram essa questão do TVL. A Moonbeam encerrou o primeiro trimestre com 64 milhões de TVL, com a Moonwell respondendo por 36 milhões do total. A StellaSwap, que é a DEX nativa, contribuiu com 8 milhões para o TVL e foi responsável pela maior parte dos volumes na rede. A Acala encerrou o primeiro trimestre com 52 milhões de TVL, sendo 49 milhões vindos do CDP, que cunha em stablecoin AUSD. A Asta Network encerrou o primeiro trimestre com 45 milhões de TVL. A DEX AtSwap liderou o caminho com 17 milhões de TVL, seguindo por Astrid DAO com 6 milhões e vários protocolos de empréstimo e DEX com 2 a 5 milhões de TVL. A Parallel Finance encerrou o primeiro trimestre com 43 milhões de TVL. Vamos falar sobre o stake. No primeiro trimestre, 97% dos validadores tinham 1,7 e 2,6 milhões de DOTs em staking, indicando o sucesso do modelo. Como resultado, Polkadot possui um alto coeficiente de Nakamoto, de cerca de 70, bem acima da média. No primeiro trimestre, a Polkadot tinha 116 pools de nomeações ativas. Aqui a gente consegue ver o rate dos staking, né? Vamos falar agora sobre a governança. Nós sabemos que a governança 2, versão 2, a OpenGov, vai vir. E isso vai mudar bastante a Polkadot, porque os benefícios que vão vir com a governança 2, referente às decisões, vão dar mais poder nas mãos da comunidade, sem um corpo centralizado. Além disso, também, a proposta também será um pouco mais rápida, não demorando 28 dias para ser tomada. Isso é muito importante. E esses testes da OpenGov aconteceram na Kusama e estão migrando agora vindo para a Polkadot. Além da governança, tivemos vários referendos sendo votados, 88, 91, 94, 96, seguindo até o 110. Esses referendos foram para ajudar e também mostrar o quanto a Polkadot pode evoluir. E a participação da comunidade foi muito importante neles. Além disso, também tivemos outras coisas da governança. Algumas atualizações dos versionamentos da Polkadot. E isso foi muito importante. Como a versão 0.939. Essa versão de alta prioridade abordou um bug potencial crítico na validação dos parachains. E os validadores são necessários para atualizar. Conclusão. Conclusão vem que o primeiro trimestre de 2023 a Polkadot continuou seu caminho de desenvolvimento e expansão da rede. A Polkadot experimentou um desempenho financeiro estável, com um aumento de 51% do trimestre no valor de mercado, com um crescimento de 28% na receita do trimestre. As despesas de tesouraria de 1,4 milhão de DOTs, 8,6 milhões de dólares, foram usadas para infraestrutura, eventos comunitários e provisões de liquidez. E ainda teve um saldo de 44 milhões de DOTs do Tesouro. E isso é muito importante. O ecossistema continuou a se expandir, com um aumento constante no uso do XCM, um crescimento nos canais de CCM e a integração de 6 parachains adicionais. Também, como foi falado, o coeficiente de Nakamoto foi bem sucedido nas nomination pools. Além disso, quase 50% do suprimento da Polkadot foi colocado em stake, demonstrando mecanismos eficazes da taxa de staking ideal.
Além disso, temos uma coisa muito importante do futuro da Polkadot sendo promissor. Por quê? Vai chegar uma versão do XCM versão 3, a OpenGov e parabéns do sistema. Suporte assíncrono e para threads. Dada a grande e comprometida comunidade de desenvolvedores, é esperado que a Polkadot forneça produtos inovadores ao longo de 2023. Então é isso, pessoal.